Livro de Naum. Este livro é uma pronúncia contra Nínive, capital do Império Assírio. Ao estudarem o livro de Naum, os alunos também vão aprender que Deus se importa profundamente com seu povo e não deixará que seus opressores escapem impune. Os alunos vão aprender também sobre a grande misericórdia que o Senhor demonstra àqueles que confiam nele. Naum, cujo o nome em hebraico significa o Consolador, é um dos 7 profetas menores a quem se atribui a autora do livro de Naum e conta sobre a destruição de Nínive, capital da Assíria, a cidade que Jonas advertiu. Ele foi escrito por volta de 663 a.C., 612 a.C. Sua autoria é atribuída ao próprio Naum, profeta, que viveu na mesma época em que viveram Abacuque e Sofonias. Ele descreve a queda de Nínive, capital da Síria, de forma poética. Peso de Nínive. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que neles se refugiam. Naum 1:7. Naum. Abacuque. Abacuque é o livro bíblico cuja autoria é atribuída ao profeta de mesmo nome. Discute-se a data em que o livro foi escrito. Havendo 2 hipóteses, o livro foi escrito pouco antes da queda de Nínive, em 612 a.C. Nessa hipótese, os opressores seriam os assírios. Se quiser saber um pouquinho mais os assírios, é só ir lá no playlist do Moisés Cândido, que tem também sobre assírios. Vai lá, dá um confere lá, tal como Jeremias. E Joseph Smith, Abacuque, fez perguntas sinceras e audaciosas a Deus que denotaram preocupação por seu povo e com os planos que o Senhor tinha para eles. Ao estudar o livro de Abacuque, os alunos vão aprender o valor de levarem suas preocupações e dúvidas ao Pai Celestial em sincera oração. Abacuque foi um profeta do Antigo Testamento. A etimologia de seu nome não é clara. O nome possivelmente estaria relacionado com os acadiano, o nome de uma planta perfumada, ou a palavra raiz hebraica que significa abraçar, e está incluso na subdivisão da Bíblia chamada de Profetas Menores, sendo um livro de apenas 3 capítulos. Deus veio de Temã e o santo do Monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes lhe saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque 3. Possivelmente Abacuque era um profeta formado na escola de profetas, além de ser um hábil compositor com uma alma de adorador. Viveu em Jerusalém, profetizou um pouco antes da invasão da Babilônia em 605 a.C. A sua intimidade com Deus era ter a certeza que o Senhor iria o responder. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até que passa correndo comentários. A resposta do Senhor chegou a Abacuque como ele tanto desejava. Abacuque. Livro de Sofonias. Sofonias significa o Senhor o escondeu, ou o Senhor escondeu-se. Ele era tetraneto de Ezequias, o rei. Sofonias profetiza sobre as iniquidades dos líderes de Jerusalém e as bênçãos que os habitantes humildes de Jerusalém vão receber depois de o Senhor remover os orgulhos da cidade. Sofonias explica que o Senhor derramará seu julgamento sobre todas as nações. O tema de sua mensagem é que o Senhor ainda está firmemente em controle do seu mundo, apesar das aparências contrárias, o que comprovará isso no futuro próximo ao aplicar um castigo terrível sobre a nação desobediente de Judá e completa destruição sobre as nações pagãs gentis, somente através de um arrependimento.
certo é que poderão se salvar. Ele foi escrito por volta de 663 a 612 a.C. A sua autoria é atribuída ao próprio Sofonia, profeta, que viveu na mesma época em que viveram Naum e Abacuque. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedálias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias. Continuando nossa saga bíblica, vamos falar agora do livro de Ageu. Ageu, o autor, pode ser chamado o profeta do templo. Provavelmente nasceu durante os 70 anos de exílio na Babilônia. Deve ter regressado a Jerusalém com Zorobabel. O livro de Ageu nos ensina, o profeta Ageu indicava que o povo estava se preocupando com as próprias vidas, esquecendo do principal, a casa de Deus. Este livro frisa a importância nas obras de Deus e que ele deve estar sempre em primeiro lugar na vida e nas obras das pessoas. Ageu foi um profeta judeu durante a construção do segundo templo em Jerusalém e um dos 12 profetas menores na Bíblia hebraica e autor do livro de Ageu. Seu nome significa meu aniversário. Ageu era um profeta que morava em Jerusalém. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Convoca os líderes e o povo a continuar a obra de reconstrução do templo, de suas vidas e de suas casas. Ageu.